Os Estados Unidos e o Irã têm um dos relacionamentos mais complicados e controversos do mundo. Os Estados Unidos são a maior superpotência mundial, com uma população superior a 320 milhões, enquanto o Irã é uma grande potência por si só, com uma população superior a 80 milhões. Esses países representam 4% e 1% da população humana viva. Se você quer mais documentários como este, por favor, inscreva-se. Para cada inscrição e comentário, estamos doando $10 sempre que alguém se inscreve e comenta. Esse dinheiro vai para uma caridade, para ajudar as pessoas afetadas pela guerra e desastres naturais. Também comente o que você gostaria de ver a seguir no canal. Além disso, curta e compartilhe, isso ajuda o nosso canal a crescer. De volta ao documentário. E nos últimos 41 anos, eles não tiveram absolutamente nenhuma relação diplomática e estiveram perto do limite de uma guerra total em mais de uma ocasião. No início de 2020, a guerra entre os dois lados parecia quase inevitável. Os Estados Unidos assassinaram um major-general iraniano em um ataque de drone, e o Irã retaliou com ataques de artilharia contra bases militares americanas no Iraque. Se uma guerra tivesse começado a partir daí, teria o potencial de se tornar o maior conflito da história humana desde a Segunda Guerra Mundial. Felizmente, esse destino foi evitado, mas para entender como isso quase aconteceu e por que ainda poderia ocorrer em outra crise no futuro, é necessário compreender toda a história do conflito entre a América e o Irã até agora. E essa história começa antes do início da Segunda Guerra Mundial. No início do século XX, o petróleo foi descoberto pela primeira vez nos desertos do Irã pelos britânicos. À medida que mais e mais dessas descobertas foram feitas, foi revelado que o Irã, na verdade, possuía as quartas maiores reservas comprovadas de petróleo em todo o planeta, e que o país era uma superpotência energética desconhecida e não reconhecida. O único problema para os britânicos, claro, era que essas descobertas estavam localizadas dentro do Irã, e o Irã não fazia parte do vasto império colonial britânico que já se estendia por um quarto do globo. Sem se preocupar com esse pequeno detalhe, a Grã-Bretanha negociou um acordo com o Irã para compartilhar os enormes lucros que certamente viriam da extração desse petróleo. Eles criaram a Anglo-Iranian Oil Company, de propriedade conjunta, mas não foi exatamente configurada de maneira justa. O Irã, o país onde todo esse petróleo estava localizado, tinha direito apenas a 16% dos lucros da empresa, enquanto os outros 84% dos lucros iam diretamente para os britânicos. No início da Segunda Guerra Mundial, a Anglo-Iranian Oil Company cresceu e passou a controlar todo o petróleo do Irã, tornando-se a maior empresa de todo o Império Britânico. Mas esse valioso ativo estava sob ameaça. O descontentamento com os termos injustos da empresa estava crescendo dentro do próprio Irã. Ao mesmo tempo, em 1941, a Alemanha nazista invadiu a União Soviética e abriu a maior linha de frente militar já vista na história humana. O Irã estava geograficamente situado no flanco sul da União Soviética, e suas intenções foram consideradas suspeitas tanto pelos britânicos quanto pelos soviéticos. Apesar de ter declarado neutralidade no início da guerra, o Shah do Irã era amplamente considerado pelos aliados como muito amigável em relação aos nazistas. Se o Irã tivesse cooperado com o eixo, isso poderia ter aberto outra frente sul para soviéticos, desviando tropas vitais do fronte oriental. Isso poderia ter colocado em risco os próprios campos de petróleo da União Soviética no Cáucaso, bem na porta do Irã. E também poderia ter colocado a maior empresa de petróleo da Grã-Bretanha nas mãos dos nazistas. Para evitar que isso acontecesse e garantir que o Irã pudesse ser usado como um corredor de transporte para levar suprimentos vitais à União Soviética, o Irã neutro foi invadido tanto pelos soviéticos quanto pelos britânicos. Vastamente superado em número e muito atrasado tecnologicamente, o Irã não teve chance e se rendeu em apenas uma semana.
O antigo e problemático Shah foi deposto e substituído pelos invasores por seu filho de 21 anos, Mohammad Raza Pahlavi, que os aliados acreditavam ser muito menos capaz de agir contra seus interesses. O Irã foi efetivamente ocupado durante toda a Segunda Guerra Mundial pelos aliados, o que resultou no envio de mais de 30.000 americanos e no transporte de quase um terço de todos os suprimentos que os Estados Unidos enviaram para a União Soviética. Após o fim da guerra, os aliados saíram e terminaram sua ocupação, mas os termos injustos que os britânicos haviam estabelecido em relação ao petróleo do Irã voltaram a ser questionados. No início dos anos 1950, a Grã-Bretanha ainda estava levando a maior parte dos lucros do petróleo do Irã. Enquanto isso, as condições para os trabalhadores iranianos e suas famílias continuavam péssimas. Ao mesmo tempo, os britânicos também estavam retendo todos os registros financeiros da empresa e se recusaram a permitir qualquer auditoria. O apoio à nacionalização da empresa dentro do Irã estava se tornando esmagadoramente grande, e em 1951, o primeiro-ministro democraticamente eleito do Irã, Mohammad Mossadegh, com aprovação unânime do parlamento iraniano, finalmente o fez. A Grã-Bretanha respondeu a isso imediatamente, impondo um embargo sobre todo o petróleo iraniano. E então, 2 anos depois, em 1953, os serviços secretos britânicos, MI6, e a CIA dos Estados Unidos organizaram um golpe militar dentro do país para derrubar o governo de Mossadegh. Até 300 iranianos foram mortos durante o golpe. Mossadegh foi colocado em prisão domiciliar pelo resto de sua vida, enquanto o Shah foi elevado a uma posição de essencialmente ditador autoritário no país, tendo sua posição instalada e garantida pelos poderes ocidentais 2 vezes. Agora, o Shah passou a ser amplamente visto no Irã como nada mais do que um fantoche ocidental. À medida que a Guerra Fria se desenvolvia a partir das cinzas da Segunda Guerra Mundial, a localização estratégica do Irã no flanco sul da União Soviética, suas vastas reservas estratégicas de petróleo e seu líder autoritário que devia sua posição e lealdade ao Ocidente, tornaram o Irã um aliado natural e valioso dos Estados Unidos pela primeira vez. O Shah seguiu uma política externa firmemente pró-americana e pró-Israel, e por décadas o Irã se tornou um dos aliados mais importantes dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Mas, ao longo das décadas, as políticas do Shah e suas relações próximas com o Ocidente alienaram grande parte de seu apoio interno. Ele dirigia uma vasta rede de polícia secreta dentro do país que prendeu milhares de opositores políticos, e muitos mais, como o Ayatollah, foram exilados. Tortura generalizada de dissidentes políticos na prisão foi reportada. Ele baniu o Partido Comunista Iraniano, continuou com relações amigáveis com os Estados Unidos e Israel, apesar de quase nenhum outro país islâmico reconhecer Israel, enquanto ele conduzia uma política interna de modernização, secularismo e emancipação das mulheres.